Ó, no Brasileiro, Palmeiras colou no Botafogo. E o Enio Serruia, ele fala assim: caros melhores da Crônica Esportiva, vocês poderiam explicar o caso do Nenê? Por que ele não pôde jogar contra o Palmeiras? Forte abraço a todos. Essa é só uma das questões desse jogo. Foi 5-3 pro Palmeiras, Danilo. Um jogo louco, né? Fazia gol, tomava gol, Juventude. E o Palmeiras meteu 5 com 3 gols do Veiga. E o Abel, depois do jogo, deu uma provocada. Nós continuamos na mesa, o Botafogo contratou um monte de gente para tentar mudar o que aconteceu no ano passado, tudo mais e tal. O fato é que o Palmeiras colou de vez, Danilo. Em determinado momento o jogo parecia do Criança Esperança, aqueles jogos de fim de ano ali, saía um gol, no lance seguinte saía outro. Você falava que é isso, não tem defesa, negócio meio maluco. E o Palmeiras, ele... Bom, primeiro respondendo a questão do Nenê, eu também fiquei meio... até agora não entendi essa questão, não sei se foi erro do jurídico do Juventude, se foi do STJD, se foi da CBF, é uma questão que a gente precisa ouvir ainda para ver o que o STJD quis fazer, o que a CBF quis fazer. Sinceramente, eu não consigo dar uma opinião do porquê isso aconteceu, é algo completamente estranho, e aí assim, falta de organização do STJD e da CBF não me surpreende, diga. Só um negócio aí, essa temporada aí, cara, vou te falar, hein? Pela mesma questão, pendência do STJD, o Alan Franco não foi escalado com São Paulo e Vasco em cima da hora. Eu tô falando que esse ano... Mas o que é? O software não tá funcionando? Que bobagem é essa? Não, tem algumas coisas assim. Quando o cara, por exemplo, é expulso, tem lá o julgamento. Aí o STJD, o cara, quando é expulso, cumpre automático. Ok, perfeito. Tá tendo uma divergência em relação à sentença do STJD. Então, por exemplo, Nenê, digamos, foi lá expulso contra o time X, cumpriu automática, e o STJD deu uma partida de suspensão. Mas essa partida de suspensão é automática ou quer dizer mais uma? Então, cara, tá uma... Olha, cara, teve essa questão aí do mando de campo. Mando de campo, não. Jogo volta ou não volta do São Paulo e Fluminense. As mudanças de data da Copa do Brasil. Olha, cara, não tô gostando nada disso, cara. Pra mim... E aí a gente sabe como é que acontece no final, né? É que nem o VAR. O STJD é que nem o VAR. Dependendo da influência, do peso, da vontade, ele pode enxergar qualquer coisa. A gente sabe disso, né? Há muito tempo ele não aparece para decidir campeonato, mas o STJD já decidiu campeonato, rebaixamento e tal. Então, essa situação do Nenê já aconteceu em outros jogos. O primeiro jogo dessa rodada, São Paulo e Vasco, teve isso. O São Paulo também preferiu não escalar o jogador. Pendência com o Alan Franco, pendência com o Nenê. E vamos ver como é que essa coisa vai rolar até o fim, faltando 8 rodadas. Tá estranho, não tá cheirando bem. Mas o que é estranho nesse sentido? Não, e se colocar o VAR fiscalizando as decisões do tribunal? Meu Deus. Imagina, não sai nada, né? Mas, Arnaldo, na sua comparação do Vasco, São Paulo e Palmeiras e Juventude, qual é eu não entendi a relação. É a mesma situação. Que é o estranho entre eles? O São Paulo e o Juventude preferiram não escalar o jogador. Porque poderia ter alguma... Mas que coisa? Não tá claro. O que é? Ele tá suspenso? Sim. Não tá suspenso. O STJD e a CBF não esclarecem. Aí, de repente, o cara joga, vai no final lá, alguém vai pegar os pontos desse jogo. Entendi, você tá falando mais pro si, caso o cara não cumpra o pendência. Tá todo mundo com as calças curtas aí, porque tem gente grandona lá embaixo, ou lá em cima, ou no meio, né? Só dizendo que esse ano tá cheirando estranho. E esse foi mais um fator da não escalação do Nenê. Tem coisa aí, só tô avisando. Mas diga lá, Danilo, sobre o jogo, Palmeiras. É algo que precisa ser esclarecido, sem dúvida. E sobre o jogo, né? Como eu disse, o Palmeiras estava num momento que a gente acha estranho. O Palmeiras é a melhor defesa do campeonato. Tinha sofrido, antes de a bola rolar, 20 gols. Sofreu 3 numa partida só contra o Juventude. E de um jeito que você não conseguia apontar um culpado. Eram erros absolutamente coletivos. Teve um gol que o Marcos Rocha ficou parado, mas que antes o combate não veio, do Richard Rios. Teve outro gol que, quando o Mike entrou, ele saiu do banco de reservas, tomou uma caneta, não fez a cobertura, não teve ninguém cobrindo e o Juventude fez um golaço. Então o Palmeiras, ele realmente teve ali alguns problemas
no sistema defensivo que não são comuns para esse time, ainda mais para um time armado pelo Abel Ferreira. Mas, por sorte, por competência, por sorte no modo de dizer, né? Mas assim, pelo Palmeiras ter ido bem do meio para frente, conseguiu compensar fazendo 5 gols. Não é sempre que você fala, vamos tomar um monte e fazer um monte também. Não é sempre que essa regra funciona. Ontem funcionou. O Palmeiras estava do meio de campo para frente inspirado com o Rafael Veiga. Fez, aliás, um dado curioso, o primeiro jogador a fazer um hat-trick nesse Brasileirão, 3 gols num jogo só. Não me lembrava que tinha sido o primeiro. Ele jogou muito bem, lembrando, o Palmeiras estava jogando pela primeira vez sem o Maurício, que vinha sido titular, teve uma lesão no joelho. Aliás, esse ano o Palmeiras está com lesão pra caramba, teve o Murilo também, que ficou fora por lesão muscular, jogou o Vitor Reis e o Gustavo Gomes na zaga. Então o Palmeiras que do meio de campo funcionou, do meio de campo para frente funcionou super bem, com o Estevão mais uma vez jogando muita bola, e nos primeiros 10 minutos o Palmeiras já estava mostrando a superioridade, e o árbitro, o Alex Stefano, se eu não me engano é o nome dele, do Rio de Janeiro, não deu um pênalti que para mim escandaloso em cima do Estevão. Não era nem lance para VAR, para mim era um lance claro. No replay ficou ainda mais claro, ele não toca, o jogador do Juventude não toca a bola em nenhum momento, e depois, na reta final do segundo tempo, o Estevão sofre aquela falta, 2 faltas em uma só, que podiam ter sido 2 amarelos, ou um vermelho pela primeira falta, quando o Estevão estava indo cara a cara com o gol, e o Jadson, jogador do Juventude, poderia ter sido expulso. Então acho que a arbitragem também muito ruim. Então o Palmeiras, para mim, supera seus próprios erros defensivos, uma arbitragem, e mostra que está vivíssimo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. A única coisa que eu discordo da abertura do Juca Kfouri, que eu guardei para falar agora, é ele falar da tabela, que o Palmeiras tem uma tabela mais fácil. O próximo jogo do Palmeiras é o Fortaleza, que mesmo em viés de baixa é um jogo difícil, e o Botafogo vai enfrentar o Bragantino, que vem de uma derrota para o Vitória. Então eu acho que, neste caso, é mais fácil para o Botafogo jogar contra o Bragantino Danilo! do que do Palmeiras pegar o Fortaleza. Meu sultão predileto. E entre os jogos da Libertadores, o Bragantino em casa, em Bragança, contra o Botafogo, que vem de um empate com o Criciúma, no Maracanã, com 65 mil pessoas. É muito mais difícil do que será o Fortaleza para o Palmeiras na Casa Verde, mas incomparavelmente mais difícil. Eu aposto com você desde já que o Botafogo terá mais dificuldade em Bragança do que o Palmeiras terá em casa contra o Fortaleza. Depois, o Palmeiras tem o Corinthians. O Botafogo tem o Vasco. Tem o Vasco tendo jogado com o Peñarol antes, 3 dias antes. Depois o Palmeiras tem o Grêmio na Casa Verde. O Botafogo tem o Cuiabá, que é o Criciúma, que é o Bragantino. Você verá. Eu discordo, eu acho que é mais difícil pegar o Fortaleza. E o Corinthians também acho que é mais difícil do que pegar o Vasco. O Corinthians está mais desesperado do que o Vasco. O Vasco está no campeonato já, né, mais tranquilo. Bom, agora desespero é critério. É critério para ser mais difícil. Tá. Vocês estão você acabou de falar do Cuiabá. O Cuiabá é o Criciúma, é a mesma coisa.